Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte da WCM, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o Balanced Scorecard, né? Ou conhecido também aí como BSC, né? Que traduzido para o português seria justamente Indicadores Balanceados de Desempenho, né? E essa metodologia, né? É uma metodologia de medição e gestão de desempenho. Foi desenvolvida aí em meados do início da década de 90, né? Do século passado, né? Foi desenvolvida aí por professores da Harvard Business School, né? Especificamente o Robert Kaplan e o David Norton, né? E essa metodologia ela se tornou muito popular por trazer essa questão da visão estratégica, né? De pontos importantes aí no ciclo, né? De gestão, né? Entrando na parte financeira, né? Cliente, aprendizado e crescimento e processos internos do negócio, né? Então, trazendo aí, né, uma matriz de análise geral desse ciclo, entendendo que todos esses ciclos aí eles estão interligados, visando o crescimento, né, sustentável, os métodos de processos gerenciais, né, de forma concisa aí para que o ciclo, né, de processamento, seja de qual for a área, né, venham a ser efetivos, né, enquanto gestão, né? Então se tornou muito popular, né? É um dos elementos aí que dá um pouco de suporte aí para o conceito macro aí do WCM, né? E até hoje, né, é utilizado, né? Ele que toma como base, né, metodologias, né, que aplicadas, né, a parte de TI, né, tecnologia de informação, né, e os famosos softwares, né, de ERP, né, Enterprise Resource Planning, né, que é justamente planejamento de recursos, né, fazendo aí com que se tenha um ciclo bem estabelecido, né? Ou seja, esse conceito, com certeza, ele serviu para ou surgimento de novas ferramentas, né, como a gente tem hoje, né, ou dando base, né, para novas metodologias, né? Exemplo, se a gente for pegar o BI, né, o Business Intelligence, né, é, o BSC, né, dá uma base muito boa ali para o BI, né, enquanto necessidade de ferramenta ali de monitoramento geral, né? Então isso é muito importante. Se a gente for observar, a gente tem 4 perguntas macro, né, envolvendo cada um desses temas, né? Financeiro, né, para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores, né, para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair, aprendizado e crescimento, né, para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir, e para o cliente, né, para alcançar a nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes, né? Então, essas 4 perguntas aí acabam se tornando a base desse ciclo, né? Ou seja, responder a esses desafios colocados permite ajustar, né, justamente a estratégia, né, e mudá-la quando for necessário, né? Ou seja, a resposta permanente a estas 4 questões permite realizar uma medição, né, o mensurar, né, simultaneamente, né, financeira e não financeira, né, todo o ciclo de informação aí para os níveis organizacionais, né, visando justamente aí que eles venham se manter dentro do equilíbrio para atingir as metas estabelecidas, né? Então isso aí é muito importante, né, deixando claro os indicadores, né, o mapeamento de todo o fluxo, fazendo com que os ciclos eles venham a se tornar claros, né, e que venham a mudar as respostas, né, com base nas necessidades para se atingir as metas, né? Ou seja, o BSC ele acaba dando uma condição para criar indicadores de desempenho, e isso aí atingindo todos os níveis organizacionais, né, se tornando, né, um ciclo aí, né, de comunicação e promoção, né, ou seja, acaba se tornando uma grande estratégia aí para os ciclos produtivos em geral, tá bom? O próximo vídeo sobre WCM, né, falando especificamente aí sobre BSC, a gente vai estar falando sobre os componentes aí que englobam o mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de WCM, né? Hoje a gente vai estar falando sobre framework, né? Framework que, na tradução literal do inglês, né, ele representa justamente estrutura, né? E é muito comum, né, em conversas, em processos, estar ouvindo o termo framework, né? Ou seja, aplicado à gestão
né, ele representa justamente um conjunto, né, de ferramentas, né, conceitos, justamente aplicados para resolver um problema, né, pode ser de um projeto ou algum outro domínio específico, né. Então, ele representa uma estrutura de trabalho, né, que atua em função, né, em funções pré-estabelecidas, justamente para atender aquela situação, né, e superar, né, aquele problema. Né? Ou seja, é um modelo de organização, né? É a análise daquela organização, daquela estrutura organizacional que acaba sendo o framework utilizado. Isso aí pode ser utilizado como exemplo, uma montagem como um Canvas, né? Um Business Plan, né? Uma matriz SWOT, né? A matriz SWOT, né? Ou seja, modelos, né? Para justamente resolver problemas, né? Então, o framework vai ser justamente a estrutura que você vai montar para poder resolver aquele problema, né? E também é muito comum, né, em implantação em sistemas de gestão de risco, né, ou de qualidade, justamente levando em consideração aí a organização, né, o sistema, a estrutura para poder superar esses ciclos, né? Inclusive existem softwares, né, de organização, né, para framework. Né? Um dos grandes desafios, né, de framework nas organizações é porque, a maioria das vezes, né, é difícil ter uma comunicação efetiva, né, sobre a estrutura de framework entre setores. Né? Então, acaba que muitas vezes alguns setores utilizam uma estrutura, né, um framework diferente dos outros. Né? E quando você tem rotatividade de pessoas, né, às vezes você sente aquele impacto, né? Um seguir uma determinada estrutura, né, você sai daquele setor, vai para um outro e está com a outra estrutura, né, referente ali para superar aqueles riscos. Né. E mesmo não sendo igual, né, o que não representa um problema de fato, mas é importante pelo menos a comunicação sobre as estruturas, né, para já gerar um menor impacto, né, no que diz respeito, assim formando justamente a integração de metodologia, fazendo com que o framework ele fique mais eficiente, né? Justamente nessa gestão de risco. Né? Então, o framework ele acaba sendo esse ponto. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de WCM. Né? Hoje a gente vai fazer o segundo vídeo falando sobre o Balanced Scorecard. Né? Hoje a gente vai estar justamente falando sobre os componentes, né, do BSC. Né? O primeiro componente, o mapa estratégico, né? Que é justamente o elemento que descreve a estratégia, né? Qual a empresa, né? O grupo, a organização, né? Justamente através dos objetivos relacionados, né? Entre si próprios. Né? No caso, são divididas em 4 dimensões, e as dimensões são justamente essas. Né? O objetivo estratégico, né? Que leva em consideração o que deve ser alcançado, né? O que acaba se tornando crítico para o sucesso da empresa. Né, onde o balance de scorecard é justamente capaz de garantir a satisfação do cliente e a eficácia dos processos organizacionais. Outro tópico é justamente o indicador, né, ou seja, como vai ser mantido, né, e verificado, né, o sucesso lá para alcance do objetivo. E essa questão do indicador, né, ela deve atingir justamente alguns pontos, né, alguns requisitos. Né. Ele deve ser claro, né, transmitir informação, né, e ser confiável, né. Justamente ter uma característica sólida, né, enquanto a confiabilidade. Outro tópico, ele deve ser fácil de obter, né, mediante o acesso, né, a um sistema de informática, né, ligado à TI. Ele deve ser coerente, né, com os fins estabelecidos, né, ou seja, com as metas lá definidas para ele, né, justamente ficando alinhado com a visão e a missão da organização. Nesse caso, garantindo a medição e o controle, né, dos resultados alcançados. Outro tópico relacionado aos indicadores é que eles devem ser coerentes, né, com os fins estabelecidos. Ele deve ser adequado e oportuno, né, justamente se tornando disponível, né, para a tomada de decisão. Um ponto muito importante, né, ele deve ter sua unidade de medida corretamente identificada. Então, esse é um tópico muito importante aí para o BSC, né, no que diz respeito a indicador. Né? Ou seja, você tem uma unidade, né, uma porcentagem, a taxa de crescimento, horas. Você tem uma unidade definida para para dar peso lá à importância desse valor. Né? Outro tópico tem um responsável designado, né, que vai estar monitorando, tomando conta ali sobre os indicadores, né,
para de fato criar as relações com base nesse volume de indicadores, né? Verificar quais são as tendências. Outro tópico importante é alinhar as metas, né? Dos departamentos, né? Pessoais, né? Relacionados à estratégia, né? Justamente garantindo, né? Que essa junção, né? Dos departamentos formem um ciclo competitivo para a organização. Né? Então isso é muito importante, né? Às vezes as indústrias, as empresas em forma geral, criam um método de competitividade interno tão forte, né, que existe, né, essa concorrência entre departamentos, né, e às vezes o foco geral acaba sendo deturpado, né? E isso aí acaba linkando com o último tópico, que é justamente ligar os objetivos estratégicos com as metas alcançadas, né? Ou seja, um foco a longo prazo, né, e outro detalhe importante, ficar focado na parte dos orçamentos. Bom, outro item constituinte aí do BSC, né, justamente como um dos seus componentes, é justamente a meta, né, que nesse caso refere-se ao nível de desempenho, né, ou taxa de melhorias, né, que devem ser realizadas para que os objetivos eles venham a ser alcançados. Né? E para fechar, o plano de ação, né, ou planos de ação, né, que justamente relata as ações práticas necessárias para que se alcancem, né, os objetivos estratégicos da empresa. Né? Então, o BSC, ele, enquanto elemento, né, de indicador, né, de você ter esse balanço desse desempenho, faz com que você tenha um indicador macro, né, de todo o processo, se tornando aí uma ferramenta muito importante para o ciclo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!